Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Estamos começando o nosso programa Em Pauta aqui pela sua TV, todas as sextas-feiras, sempre nesse mesmo horário, claro, com reprise na madrugada de segunda-feira, mas aqui às sextas-feiras é o horário certo, não é isso? E sempre com um tema importante, não é? E nessa noite nós vamos conversar sobre o progresso tecnológico e sustentabilidade. Detalhe, esses dois aspectos, eles são compatíveis? Progresso tecnológico e sustentabilidade são compatíveis? É o que nós vamos conversar nesta noite. Para isso, vamos acompanhar a nossa matéria inicial. O clima no planeta está mudando mais rápido do que nunca. Desde o início dos tempos, ele passa por alterações. Ao longo de períodos mais quentes e outros mais frios, a vida teve que se adaptar e evoluir. Mas agora as atividades humanas têm afetado a dinâmica do próprio planeta. E o mais alarmante, o ritmo da mudança foi dramaticamente alterado, ameaçando levar muitas plantas e animais à extinção. As geleiras estão derretendo mais rapidamente, acelerando a elevação do nível do mar e aumentando o número de casos de inundações vindas de degelo e de escassez de água, fora de época em algumas das regiões mais densamente povoadas do planeta. Para manter a mudança climática dentro de patamares razoáveis, especialistas dizem que é preciso limitar a mudança da temperatura média a 2 graus ou menos. Na prática, isso significa que até 2050 teremos de ter cortado as emissões de gases estufa em pelo menos 50% na comparação com os níveis de 1990. Desastres ecológicos e sustentabilidade no mundo, no Em Pauta desta noite. Ok, e aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá, aqui que está a sede da Canção Nova, na capital mineira. Direto aqui dos nossos estúdios, Frei Antônio Moser, diretor-presidente da editora Voz, teólogo. Frei Moser, boa noite. Muito boa noite, Padre Hamilton, boa noite, telespectadores. Eu tenho encontrado pessoas que me perguntam, mas como é que é? Vocês aí no Em Pauta tratam de todos os temas? Eu digo, olha, nós não somos bobos, é que nós sempre trazemos um expert no assunto. Por exemplo, esse de progresso tecnológico, sustentabilidade, parece que não tem nada a ver. Não, nós sabemos em quem nos apoiar para não cair fora do roteiro. Exatamente, Frei Moser. E sobre o nosso convidado, né, que recebemos aqui no Em Pauta pela primeira vez, com muito carinho. Falamos aqui do professor Ricardo Mota Pinto Coelho. O professor Ricardo, ele é professor aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e assim um pouco tempo, né? 31 anos. Ele trabalha na área da ecologia, não é, especialmente aí dos recursos hídricos. Então vai poder nos ajudar e muito na reflexão desta noite. Professor Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a você e aos seus telespectadores. Quero dizer que é um grande prazer para mim estar aqui participando do seu programa. Tá certo, professor. E a gente já começa um pouco, professor, com a temática da noite, né? Ou seja, progresso tecnológico e sustentabilidade. São compatíveis? Olha, em princípio eles deveriam ser compatíveis, né? Porque no pano de fundo do progresso e da sustentabilidade está o bem-estar da sociedade. Então nós temos, seja o progresso tecnológico, a sustentabilidade, o plano de fundo é o bem-estar da sociedade. E quais são as variáveis que estão por detrás do bem-estar? Né? É a segurança alimentar, a segurança da sociedade, as relações sociais, uma série de fundamentos do bem-estar de nossa sociedade. O progresso também se baseia muito na melhoria dos níveis de vida, né? As necessidades materiais são muito importantes para que hoje a gente possa definir o nosso bem-estar. Acontece que muitas vezes esse progresso
ele tem gerado um passivo ambiental, ou seja, o progresso demanda materiais, precisamos de minerar, precisamos da celulose, precisamos da energia. Então, o consumo, os níveis de consumo em toda a sociedade humana, eles têm aumentado muito. Hoje se fala muito dos países emergentes. A China, muitas vezes, ela é apontada como um grande modelo a ser seguido, mas nós vemos na realidade, lado, né? Nós vemos na realidade que o modelo de economia, de rápido crescimento econômico que a China adotou, causou, por exemplo, um dos piores índices de contaminação atmosférica, que é exatamente observado no sudoeste asiático, principalmente nas grandes capitais chinesas, nas grandes capitais, por exemplo, dos países que crescem muito, como a Coreia, não é? Então, todo esse progresso tem gerado, como você mostrou na sua reportagem, um passivo ambiental, né? Que passivo ambiental é esse? É a mudança climática, mas não é só a mudança climática, é a poluição atmosférica. Os índices de ozônio hoje na troposfera, ou seja, na baixa atmosfera, Perfeito. Eles são muito preocupantes, mesmo em cidades como São Paulo, não é? A poluição do automóvel, nós precisamos de repensar o uso do transporte individual nas nossas grandes cidades, não é? Nós não podemos adotar o modelo americano. Se todo cidadão no planeta usar a mesma quantidade per capita que se usa nos Estados Unidos, o mundo não tem capacidade de suporte. A natureza ela não consegue resistir a tudo isso. Então nós estamos diante de um impasse, né? É claro que todos nós somos favoráveis ao progresso, mas nós temos que repensar a forma desse progresso dentro desse conceito novo, né, que é o conceito da sustentabilidade. Porque esses moldes antigos já estamos vendo que estão saturados. Frei Moser, a seu ver, o Brasil caminha em que linha? Num molde mais antigo, meio americanizado, ou já está se despertando para esse novo modelo que se refere aqui o professor? Pergunta difícil de ser respondida. Teoricamente, todo mundo hoje fala em ecologia, drama ecológico, passeatas ecológicas, etc. Mas tudo isso é muito, eu diria, superficial, porque não se questiona, como o professor Ricardo colocou muito bem, os modos de produção, o consumismo, né? Ninguém quer perder, e o código florestal, ninguém quer perder, ou seja, há muitos interesses em jogo para que tudo continue como sempre foi, ou seja, expropriando a terra, e ao contrário de se colocar em questão. Será que nós não devemos mudar nossa concepção de produção, de consumo, nossa maneira de ser, de viver? Então, esses problemas de fundo são muito poucas vezes colocados. Normalmente se fica assim, numa espécie de, eu diria, ilha da fantasia, não, porque nós estamos preocupados com a ecologia, olha aí, vamos economizar água, mas é tudo muito superficial, não se chega ao fundo das questões. Professor, até que ponto, justamente isso que o Frei está dizendo, até que ponto isso é modismo, é propaganda, ou de fato preocupação real, não é, com a nossa casa comum? Veja bem, quando eu comecei a estudar ecologia... Falando até em termos de Brasil. Na década de 70, se falava muito de ecologia. Né? Hoje nós sabemos o que nós temos a ciência ecológica e nós temos o ecologismo, que é um movimento que decorre a partir dos ganhos teóricos da ciência ecológica. O ecologismo foi muito importante na década de 70 e 80, mas ele se superou na medida em que muitas vezes certos conceitos importantes foram usados de uma maneira abusiva, até mesmo pela sociedade consumista. Eu concordo com o Frei Moser de que nós precisamos de mudar os fundamentos da nossa economia. Muitas vezes nós vemos grandes companhias brasileiras, internacionais, elas fazerem uma pesada propaganda ambiental. Na realidade, o que elas fazem? Elas fazem um marketing ambiental. Mas se você olhar para o fundamento dessas grandes companhias de mineração e de petróleo, por todo o mundo, na realidade, elas, embora tenham uma consciência, ou pelo menos fazem isso
em termos de marketing, muito bem, mas na realidade os fundamentos continuam inalterados. Então, assim, a atividade minerária muitas vezes causa impactos profundos. Basta ver em volta de Belo Horizonte, nós temos agora a Serra da Gandarela, um movimento importante aí, que procura colocar um pouco de limite no desenvolvimento da atividade minerária. Eu estou voltando agora de uma excursão de campo que me deixou... Que aliás, me permita até, professor, por favor, desculpe interrompê-lo, já interrompendo, mas talvez o amigo que nos acompanha de outros estados do nosso Brasil, não é? E inclusive fora do Brasil, Portugal, por exemplo, não sabe que Belo Horizonte tem aí ao redor, não é, justamente uma série de empresas mineradoras, não é? Aqui uma região muito rica nesse sentido. Nós estamos aqui no meio do chamado quadrilátero ferrífero. Imagina. Ou seja, é uma das maiores reservas de ferro do mundo. Então nós temos que compatibilizar o enorme crescimento urbano da cidade de Belo Horizonte com a atividade minerária. E isso muitas vezes tem gerado conflitos. Eu estudo a qualidade de água, tem colegas meus que estudam a qualidade de água do Rio das Velhas, e há indícios de que essa atividade muitas vezes interfere na qualidade, na piora dessa qualidade de água. Por exemplo, a questão, do agronegócio, do desenvolvimento agrícola. O Brasil hoje é uma grande potência agrícola. Uhum. Nós somos grandes exportadores de soja, de café, de carne bovina, de suíno e assim por diante. Mas veja bem, estive agora no interior de Goiás, onde eu estudo aquela região do reservatório de São Simão há mais de 10 anos. E eu estou preocupado com o que eu estou vendo lá, que é o avanço da cana-de-açúcar. Então, áreas que tradicionalmente se cultivou o algodão, a laranja, a banana e várias culturas importantes para a segurança alimentar do povo, hoje estão cedendo espaço para a cana. E muitas vezes eu vejo agora, coisa que eu não via, a cultura de subsistência hoje é praticada ao longo das rodovias, para se ceder espaço à cana. Eu não sou contra, o Brasil tem um grande avanço tecnológico na questão do etanol, mas é preciso pensar que tudo há limite. Não, mas aqui está um problema, né? E Frei Moses também, por favor, porque essa questão do etanol, por exemplo, da produção do etanol, nós estamos vivendo atualmente uma crise do mesmo, porque recentemente se verificou que estava mais interessante vender o açúcar na produção da cana. Então vamos vender o açúcar. E com isso os carros flex, quer dizer, gasolina e álcool, ficaram a ver navios. E o preço foi lá em cima. Quer dizer, na verdade não se está muito preocupado com a sociedade, com a qualidade de vida, mas está se preocupado única e exclusivamente com o compromisso com o lucro. Isso é um negócio muito sério. Nós estamos vendo no supermercado os preços dos alimentos se mexerem. Pois é. Ou seja, há uma inflação, todos os indicadores apontam para uma subida no preço dos alimentos, não só no Brasil, em escala mundial. Perfeito. Eu tive agora na República de Omã, no Oriente Médio, num congresso na área de sustentabilidade, e há uma preocupação da Unesco, uma preocupação de toda a comunidade internacional sobre a questão da segurança alimentar. Como que nós podemos falar em sustentabilidade se existe o fantasma, não é nem da fome por não ter o que comer, é a fome por não ter matéria-prima. Nós vamos chegar a um ponto em que países ricos, como a China, elas vão saturar o mercado com oferta e o mercado não tem o que vender. Então nós estamos agora a uma queda mundial da pesca. Os níveis de pesca estão caindo em todo o mundo, sem dúvida, em decorrência da exploração excessiva do pescado. Então há vários indicadores preocupantes em relação à questão da sustentabilidade. Pois é, Frei Antônio Moser, aqui estão os vários sintomas apresentados pelo professor que dão esse panorama para a gente a respeito da questão da sustentabilidade e muito próximo dela, né, a questão ecológica, que é pouco um emolduramento disso tudo. A questão da crise ecológica, Frei, será que nós hoje estamos tomando de fato consciência dela ou estamos ainda muito longe, não só de tomar consciência, mas de querer sair da mesma?
De novo, uma pergunta muito difícil, mas eu queria antes fazer uma Sim, observação. Quando eu iniciei o programa dizendo que nós não somos bobos, sabemos quem nós convidamos para nos dar sustentabilidade no nosso discurso. O professor Ricardo deu uma aula magistral, realmente. Em poucos momentos, ele focou a questão e já sinalizou para onde devemos caminhar para sair. A crise de per si, todas as crises, têm um lado negativo, que você sente o choque de uma realidade, as transformações, por exemplo, a crise da infância, a crise da adolescência, a crise da terceira idade. Mas, por outro lado, tem um lado positivo, que você desperta. E eu acho que nós estamos, assim, chegando ao limite do despertar. Já dizendo, assim não dá para continuar. E esses sintomas, por exemplo, preocupação da Unesco, já vem de longe há uns 20 anos, alerta, já em Roma, não sei em que ano, em 1980, qualquer coisa, o espectro da fome, não é? E cada vez matéria-prima está, digamos, se esgotando. Bom, daqui a 50 anos, mas 50 anos passa depressa. Né? Em outras palavras, eu acho que a crise em si, ela começa a apresentar aspectos negativos, sim, ela também apresenta aspectos positivos. Ou seja, tem que despertar, tem que mudar. Para onde vamos? Isso não sei. Mas nós temos que mudar os nossos padrões, seja de agricultura, seja de produção industrial, e, em outras palavras, colocar limites a nós mesmos. O que compete ao ser humano é administrar. Todo ser humano deveria estar preocupado na administração da sua vida. E nós, como sociedade, administrar com sabedoria e não apenas visando o lucro, visando, digamos, uma vantagem temporária. Temos que pensar no presente e pensar também no futuro. Tá certo. Olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Já já estaremos de volta. Vamos continuar aqui a nossa conversa. E como você percebeu aí, são pontos muito importantes para a nossa reflexão, para atinarmos para essa realidade, não é? Os seus desafios que vão aí sendo colocados. Mas, claro, também aqui no Em Pauta a gente quer apontar sempre algum caminho. E o professor Frei Antônio Moser vamos ajudar nesse sentido. Então, rápido intervalo, já já estaremos de volta.